Isaías 54:17. Entregue essa causa a Deus. A injustiça não prevalecerá. Eu sei o quanto machuca ser injustiçado por algo que você não fez, ou ser interpretado de forma errada simplesmente porque não teve a oportunidade de explicar o que realmente aconteceu. Há momentos na vida em que nos deparamos apenas com a versão dos outros e, de repente, parece que não existe espaço para defesa. Surge um peso quase insuportável, o peso de uma acusação que não combina com quem você é, como se alguém tivesse decidido a sua história sem te ouvir. É um julgamento silencioso no olhar, na mensagem que não vem, no grupo que se fecha, na mentira que se espalha rápido demais. Você tenta explicar, mas quanto mais fala, mais parece que a acusação cresce. E por dentro nasce uma pergunta que dói. Deus, o Senhor está vendo isso? Isaías 54:17. Não é um versículo bonito para decorar. É uma sentença espiritual para quem está sendo atacado injustamente. Ele declara que nenhuma arma forjada contra você prosperará e que toda língua que se levantar em juízo será desmentida. Não porque você seja perfeito, mas porque Deus se levanta como seu defensor. Quando essa verdade desce ao coração, os salmos se tornam abrigo e Provérbios vira direção prática. Guardar a língua, não revidar, sustentar a integridade e confiar que o Deus da justiça endireita os caminhos. Hoje eu quero te conduzir por uma palavra que cura a alma, reposiciona a mente e te ensina a caminhar com paz e firmeza, mesmo quando tentam manchar o seu nome. Porque quando Deus fala por você, a acusação perde força e a verdade encontra caminho. Quando a acusação vira um peso invisível, existe um tipo de dor que não sangra por fora, mas drena por dentro. É quando você percebe que está sendo lido pela versão de alguém. Você entra em um ambiente e sente o clima diferente. A conversa muda. O sorriso fica curto, a resposta vem fria e o coração entende antes da mente. Alguém falou e falaram como se fosse verdade. E o que mais fere não é só a mentira, é a impotência. Porque muitas vezes você não tem acesso ao lugar onde a história foi escrita. Você não estava na roda, você não viu a conversa, você não teve chance de explicar. E quando tenta, parece tarde, como se a acusação já tivesse se tornado identidade. É aí que Isaías 54:17 se levanta como uma âncora. Deus não está dizendo que você nunca será atacado. Ele está dizendo que o ataque não terá a palavra final. Não prospera significa não conclui o que começou, não finaliza o que tentou construir, não determina o seu destino. E quando ele diz que toda língua levantada em juízo será desmentida, ele está falando de um tribunal maior do que a opinião humana. Porque há coisas que o homem julga rápido, mas Deus pesa com justiça. Há decisões apressadas, mas o Eterno trabalha com verdade. Há condenações sem prova, mas o Senhor é conhecido como juiz reto. E isso muda tudo, porque você para de viver tentando convencer pessoas e começa a viver sustentado pela presença de Deus. Os salmos nos ensinam esse lugar de abrigo. Há momentos em que Davi foi acusado, perseguido, interpretado como ameaça, e mesmo assim ele escolheu não destruir sua própria alma, tentando se defender com pressa. Ele aprendia a entregar sua causa ao Deus que vê. E Provérbios traz a direção prática. A verdade pode demorar a ser ouvida, mas ela permanece. A mentira pode correr, mas ela cansa. A língua que fere pode gritar, mas não sustenta. E existe um princípio muito antigo, muito sábio, que também aparece na tradição judaica: o cuidado com a fala, porque palavras constroem realidades. Quando alguém espalha uma versão, isso não é pequeno. É uma tentativa de moldar percepção. É por isso que você precisa ser ainda mais firme por dentro. Não para revidar,
mas para não se perder. Hoje, a sua missão não é vencer no grito, é permanecer inteiro, é guardar o coração, é não permitir que a injustiça te transforme em alguém amargo. Porque a maior vitória não é só Deus limpar o seu nome, é Deus preservar a sua essência enquanto Ele faz isso. Respire. Deus está vendo. E quando Deus se levanta por você, até o silêncio trabalha a seu favor. Deus não te chama para provar, Ele te chama para permanecer. Quando somos injustiçados, a primeira reação quase sempre é a mesma: provar. Provar que não foi você. Provar que você não é aquilo. Provar que a intenção era outra. Provar que a história está incompleta. E sem perceber, a gente começa a viver em função da acusação, como se ela fosse o centro da nossa vida. Mas existe um perigo silencioso nisso. Você pode vencer a discussão e perder a paz. Você pode ganhar a explicação e ainda assim sair vazio. Porque quando sua energia vira defesa constante, sua alma entra em estado de alerta e o coração nunca descansa. E é exatamente aí que Deus te chama para um nível mais alto, não para provar, mas para permanecer. Isaías 54:17 não diz: você terá que convencer todos. Ele diz: eu vou frustrar o que foi forjado contra você. É Deus dizendo: eu estou assumindo a causa. E quando o céu assume a causa, você não precisa se humilhar no chão da opinião. Você não precisa se tornar refém de quem te julga. Você precisa se tornar fiel ao que Deus sabe sobre você. Os salmos mostram isso com clareza. Há momentos em que a alma grita por justiça imediata, mas o salmista encontra um lugar onde o coração se acalma. O Senhor conhece o caminho dos justos. Não é que ele não sente a dor, é que ele não entrega o volante da sua vida para a dor. Ele chora sim, mas ele não se perde. Ele desabafa, mas ele não revida. Ele espera, mas sem desistir. E Provérbios traz uma chave prática para dias assim. A pressa em responder pode te colocar no nível de quem te acusou. Uma língua apressada pode gerar mais confusão do que clareza. Um coração ferido pode falar coisas que depois não dá para recolher. Por isso, a sabedoria não te manda calar para sempre. Ela te ensina a falar no tempo certo, com firmeza, sem veneno. Porque existe uma diferença enorme entre se defender e se desesperar. Se defender é posicionamento. Se desesperar é escravidão. Se defender é declarar a verdade com integridade. Se desesperar é tentar controlar a percepção de todo mundo. E aqui entra um princípio profundo. Quando Deus está refinando você, Ele não vai permitir que sua identidade seja sustentada por aplausos, nem destruída por acusações. Ele te chama para um lugar em que você sabe quem é, mesmo quando ninguém reconhece. Você sabe o que vive, mesmo quando inventam outra história. Você sabe o que Deus te disse, mesmo quando tentam te apagar. Porque a acusação quer uma coisa: te tirar do seu eixo, te empurrar para reações, te colocar na defensiva, te fazer gastar tempo, energia, saúde, tentando limpar uma fumaça que nem foi você que fez, mas Deus está te ensinando a caminhar com outra mentalidade. Eu não vou viver correndo atrás de versões, eu vou viver plantando frutos, e é isso que derruba a acusação. Não é um discurso perfeito, é uma constância limpa, é uma vida que não combina com a mentira, é uma postura que não se dobra, é um coração que não se corrompe. Então, hoje, respire e entenda. Deus não precisa que você faça barulho para te defender. Ele precisa que você permaneça. Porque quando Ele se levanta por você, até a injustiça vira palco para a justiça dele aparecer. O perigo de tentar limpar o nome com as próprias mãos. Existe uma armadilha muito comum quando somos acusados injustamente. A urgência de resolver tudo imediatamente.
A vontade de correr atrás, explicar, mandar mensagem, abrir conversas, juntar provas, insistir. Como se você não agir agora, a mentira vai virar verdade para sempre. Mas aqui está o ponto. Quando você tenta limpar o nome com as próprias mãos, muitas vezes você acaba se sujando no processo. Não porque você fez algo errado, mas porque a ansiedade de se defender pode te levar a atitudes que não combinam com a sua essência. E a acusação, mesmo sendo falsa, encontra uma brecha, não na sua história, mas na sua reação. Isaías 54:17 não é apenas uma promessa de proteção. É também um convite à maturidade espiritual. Deus está dizendo: eu sei que estão tentando forjar algo contra você, mas eu também sei como desarmar isso. E às vezes, a forma como Deus desarma não é com uma resposta imediata, é com o tempo, porque o tempo revela o que a pressa esconde. Os salmos mostram um padrão. O justo não é quem nunca é perseguido, é quem não se torna igual ao perseguidor. Davi tinha a oportunidade de revidar muitas vezes, mas escolheu não tomar atalhos. Ele sabia que existe uma diferença entre fazer justiça e fazer vingança. Fazer justiça é confiar em Deus. Fazer vingança é tentar ser Deus. E Provérbios é direto quando fala sobre isso. A palavra precipitada fere como espada. Quantas vezes, na tentativa de esclarecer, a gente fala demais e aquilo que era simples se torna confuso? Quantas vezes a gente tenta corrigir uma interpretação e, sem perceber, alimenta a conversa que queria encerrar? Porque a mentira se alimenta de palco. Ela precisa de movimento, de reação, de discussão, de ruído. E quando você entra nesse jogo com pressa, você acaba dando força a algo que não merecia. Há um princípio de sabedoria muito forte. Nem toda acusação merece resposta. Algumas merecem apenas consistência. E eu sei que isso parece injusto, porque o coração quer gritar: mas eu não fiz. Só que Deus está te chamando para um nível onde você entende que a sua vida fala mais alto do que qualquer boato. Isso não significa ser passivo, significa ser estratégico, significa não permitir que a acusação determine seu ritmo, seu humor, sua paz, suas escolhas. Significa responder quando necessário, mas sem se tornar refém, com clareza, com serenidade, com honra. Porque existe um tipo de defesa que nasce do medo, e esse tipo de defesa sempre parece desesperada. E existe um tipo de postura que nasce da confiança. E essa postura, mesmo em silêncio, impõe respeito. Quando você confia que Deus vê, você não precisa correr como quem está perdendo. Você caminha como quem sabe que a verdade é sólida. E aqui está o detalhe: muita gente não vai te pedir desculpas. Muita gente não vai voltar para corrigir o que falou. Mas Deus não depende do arrependimento dos outros para te honrar. Ele pode te justificar sem cerimônia. Ele pode te levantar sem autorização humana. Ele pode te restaurar sem a validação de quem te feriu. Por isso, cuidado com o impulso de resolver já. Há situações em que a melhor resposta não é uma explicação longa, é um coração firme, uma vida limpa e uma confiança que não se quebra. Quando Deus se levanta por você, Ele não só cala a acusação, Ele preserva você de se tornar aquilo que a acusação tentou criar. Como Deus desmente toda língua sem você se destruir. Quando a Bíblia diz que toda língua que se levantar em juízo será desmentida, ela não está falando apenas de palavras soltas. Ela está falando de narrativas, de versões, de sentenças emocionais que pessoas tentam cravar sobre você como se fossem definitivas. E o grande desafio é este: como Deus desmente isso sem que você se destrua no processo? Porque muitas vezes a acusação não te derruba pelo que dizem, mas pelo que isso provoca dentro de você. Provoca ruminação, ansiedade, insônia, provoca vontade de se isolar, provoca raiva, provoca tristeza profunda.
E, de repente, você não está só lidando com uma mentira. Você está lutando para não se perder de si mesmo. É aqui que Isaías 54:17 vira direção prática. Deus não está apenas prometendo um resultado final. Ele está te ensinando um caminho durante o processo. E esse caminho tem 3 pilares que aparecem com força nos Salmos e em Provérbios: refúgio, sabedoria e integridade. Primeiro, refúgio. Os Salmos sempre nos conduzem para esse lugar. Antes de tentar resolver fora, Davi resolvia dentro. Ele derramava a alma diante de Deus. Ele falava o que ninguém podia ouvir. Ele chorava o que ninguém via. E nesse lugar secreto, ele recebia algo que acusação nenhuma consegue dar: paz. Porque a paz não nasce quando todo mundo acredita em você. A paz nasce quando Deus te sustenta por dentro. Segundo, sabedoria. Provérbios não ensina apenas o que é certo. Ele ensina o que funciona. Há momentos em que responder com excesso é como colocar lenha no fogo. Há momentos em que a melhor fala é curta, firme e limpa. E há momentos em que o silêncio é a forma mais poderosa de dizer: eu não vou me rebaixar a isso. Sabedoria é saber o tempo, saber a medida, saber o tom e, acima de tudo, saber que nem todos merecem acesso ao seu interior. Terceiro, integridade. A palavra integridade não é perfeição, é inteireza. É permanecer a mesma pessoa, mesmo sob pressão. É não se corromper para se defender. É não usar a mesma arma de quem te atacou. É não pagar o mal com mal. Porque existe um ponto que pouca gente entende. Deus não desmente uma língua com outra língua. Deus desmente com verdade. E a verdade tem peso. Ela não precisa gritar. Ela não precisa manipular. Ela permanece. E como Deus faz isso na prática? Muitas vezes ele expõe incoerências, outras vezes ele move circunstâncias, outras vezes ele traz à luz o que estava oculto, outras vezes ele faz as pessoas perceberem com o tempo que aquilo não combina com você. E às vezes Deus simplesmente muda você de ambiente e o que te prendia numa versão antiga não tem mais poder sobre a sua nova estação. Mas há algo que precisa ficar claro. Enquanto Deus trabalha do lado de fora, Ele também quer trabalhar do lado de dentro. Porque a acusação tenta roubar 2 coisas: sua reputação e sua identidade. A reputação está nas mãos das pessoas. A identidade está nas mãos de Deus. E quando você guarda sua identidade, o dano não vira destino. Então hoje, o que você precisa ouvir é simples e profundo. Deus está desmentindo a acusação em camadas. Ele está calando o que precisa ser calado e fortalecendo o que precisa permanecer em pé. Você não precisa se destruir para ser entendido. Você precisa se manter firme para ser honrado no tempo certo. E quando o tempo certo chegar, você vai perceber que Deus não só te livrou da mentira, Ele te devolveu a paz que a mentira tentou roubar. O princípio da língua. Quando Deus te honra, Ele também te ensina a não ferir. Existe uma verdade difícil de engolir quando somos acusados injustamente. A mesma língua que levantam contra você pode tentar nascer dentro de você em forma de amargura. E é exatamente aí que a batalha muda de nível. Porque em muitos casos, Deus não está apenas defendendo o seu nome do lado de fora. Ele está protegendo o seu coração do lado de dentro. Isaías 54:17 diz que toda língua que se levantar em juízo será desmentida. E isso nos lembra de algo precioso. Deus leva palavras a sério. Porque palavras não são só palavras. Palavras constroem imagens, contaminam ambientes, definem reputações e, em muitos casos, empurram pessoas para lugares de dor que elas não mereciam visitar. E é por isso que, quando você atravessa uma injustiça, Deus te chama para um princípio que aparece com força em Provérbios. A língua tem poder de vida e morte.
O sábio não usa palavras como espada para se vingar. O sábio usa palavras como ponte, ou escolhe o silêncio quando a fala só aumentaria o incêndio. Existe um ensinamento muito antigo dentro da sabedoria judaica sobre o cuidado com a fala, sobre não espalhar versões, não alimentar fofocas, não participar do que destrói a honra do próximo. E sabe por que isso é tão forte aqui? Porque quando alguém te fere com a língua, a tentação é responder do mesmo jeito. A tentação é pagar na mesma moeda. Mas Deus está dizendo: eu vou te justificar. Não perca sua essência tentando vencer pela força. E isso não é fraqueza, é governo interior. Os salmos nos mostram esse lugar. Quando o coração está quebrado, Deus não despreza. Ele se aproxima, ele acolhe, ele cura, mas ele também orienta. Ele ensina você a derramar a dor na direção certa, porque quando você derrama a dor no lugar errado, você vira refém dela. Você começa a falar com raiva, a agir com pressa, a desconfiar de todo mundo. E sem perceber, a injustiça vira um veneno que toma o que era puro em você. Por isso, ouça com atenção. Não é só sobre Deus calar a acusação. É sobre Deus impedir que a acusação mude quem você é. Há pessoas que saem de um julgamento injusto com o nome limpo, mas com o coração endurecido. E isso é uma perda escondida. Deus não quer apenas te livrar da boca dos outros. Ele quer te livrar de um futuro onde você se torna alguém frio, desconfiado e fechado, por causa de algo que não foi culpa sua. Então, o que fazer enquanto Deus trabalha? Você guarda a sua língua. Você escolhe não reagir no impulso. Você para de discutir com quem já decidiu não ouvir. Você se cerca de sabedoria, não de barulho. Você mantém sua integridade mesmo quando ninguém está aplaudindo. Você entrega sua causa ao Senhor e segue fazendo o certo, mesmo com o coração apertado. Porque a verdade tem uma força que a mentira não possui. Ela sustenta, ela permanece, ela atravessa o tempo. A mentira pode correr rápido, mas ela não aguenta caminhar por muito tempo. E quando Deus decide te honrar, Ele faz isso de um jeito que ninguém consegue impedir. Ele abre portas que a língua não fecha. Ele te coloca em ambientes onde a versão não te alcança. Ele te dá paz que a acusação não consegue roubar. E no tempo certo, Ele faz a própria realidade desmentir o que tentaram dizer. Hoje, escolha o caminho da sabedoria. Não responda com veneno. Responda com constância, não se defenda com raiva. Permaneça com firmeza. Deus está vendo e Deus é especialista em transformar acusações em testemunhos. Quando a justiça demora, o que fazer enquanto Deus trabalha em silêncio? Talvez a parte mais difícil de ser acusado injustamente não seja o que disseram, mas o tempo que parece não passar. A mentira corre, a versão se espalha. As pessoas tomam partido e você fica ali, esperando Deus agir, esperando uma reviravolta, esperando alguém perceber, esperando a verdade encontrar espaço. E nesse intervalo nasce a guerra mais intensa, a guerra da mente. Porque enquanto você espera, a cabeça cria cenas, conversa sozinha, repete a dor, imagina respostas, planeja defesas. E sem perceber, você está vivendo preso dentro do assunto. Você acorda com isso, você dorme com isso, e a injustiça vira um peso diário. É por isso que Isaías 54:17 é tão poderoso. Ele não promete apenas que Deus vai agir. Ele promete que Deus vai agir do jeito certo. E isso exige confiança. Porque muitas vezes Deus não age na velocidade que a nossa ansiedade deseja, mas Ele age na profundidade que a nossa alma precisa. Os salmos chamam esse lugar de esperar no Senhor. E esperar no Senhor não é ficar parado, é permanecer firme enquanto Deus trabalha. É não desistir do bem, é não abandonar sua integridade.
é não permitir que o sofrimento te transforme em alguém impulsivo, amargo ou vingativo. Existe uma forma de esperar que te destrói. A espera ansiosa, cheia de controle, cheia de ruminação, cheia de necessidade de resposta imediata. E existe uma forma de esperar que te fortalece. A espera que ora, que respira, que se posiciona, que entrega. E Provérbios nos dá direções muito práticas para esse tempo. Uma delas é simples: guarda o teu coração, porque o coração é a fonte. Se o coração adoecer, todo o resto desorganiza. Se o coração se envenenar, até a vitória perde brilho. Então, enquanto Deus trabalha em silêncio, a primeira tarefa é proteger o interior. A segunda tarefa é escolher com cuidado onde você coloca sua energia. Tem gente que tenta se defender gastando energia em quem não quer ouvir. E isso cansa, isso adoece, isso drena. Sabedoria é discernir. Quem merece uma explicação? Quem só quer confusão? Quem tem acesso à sua verdade? E quem só quer ter uma história para contar? A terceira tarefa é continuar plantando o que você quer colher. Porque quando você vive de forma reta, sua vida vira prova. Não uma prova no papel, mas uma prova em frutos. A mentira te acusa de algo, mas os seus frutos contam outra história. A mentira diz uma coisa, mas a sua constância mostra outra. E isso tem um peso espiritual enorme. Porque enquanto você está preocupado com o que estão dizendo, Deus está preocupado com quem você está se tornando. E há algo que eu preciso te lembrar com carinho e firmeza. Deus não está atrasado. Ele está trabalhando em camadas. Às vezes, Ele está fechando uma porta que te protegeria no futuro. Às vezes, Ele está removendo pessoas que não sustentariam sua próxima estação. Às vezes, Ele está te ensinando a não depender da aprovação humana para viver em paz. Às vezes, Ele está fortalecendo sua identidade para que, quando a honra chegar, ela não te destrua por dentro. Sim, Deus usa até a injustiça como instrumento de maturidade. Não porque Ele aprova a acusação, mas porque Ele não desperdiça nada. E aquilo que tentaram usar para te envergonhar, Deus transforma em treinamento, e no tempo certo, Ele transforma em testemunho. Então, se hoje a justiça parece demorar, faça o que os salmos ensinam. Transforme o desespero em oração. Transforme o medo em confiança. Transforme o silêncio em refúgio, porque Deus não está ausente, Ele está agindo. E quando Ele se levanta, ninguém consegue sustentar uma versão contra a verdade que Ele decidiu revelar. O que você faz com a sua honra quando ela é atacada? Quando alguém levanta uma acusação contra você, não é apenas o seu nome que é tocado, é a sua honra. E honra não é vaidade. Honra é valor. É aquilo que você construiu com esforço, com cuidado, com princípios, com coerência. É a paz de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que você viveu o que acredita. Por isso, quando tentam manchar a sua honra, a dor é profunda, porque parece que querem apagar sua história com uma frase, como se uma versão pudesse anular anos de verdade. E é aí que muita gente quebra, não porque é fraca, mas porque honra é algo sagrado. Só que existe uma chave espiritual e prática que muda tudo. A sua honra não está guardada na boca das pessoas, está guardada em Deus. Isaías 54:17 declara que o direito dos servos do Senhor vem dele. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu sou a fonte da sua justificativa. Isso significa que, mesmo que tentem confundir, Deus conhece o real. Mesmo que tentem distorcer, Deus vê o inteiro. Mesmo que tentem reduzir, Deus enxerga o coração. E aqui os salmos nos conduzem de novo. O Senhor é quem julga com justiça. Essa frase não é só poesia, é um lugar de descanso. Quando você entende isso, você para de viver desesperado para ser entendido.
você começa a viver firme para ser íntegro. E isso muda o eixo da vida. Porque tem um momento em que você precisa escolher. Você vai cuidar da sua honra com controle ou com confiança? Você vai tentar proteger seu nome por ansiedade? Ou vai sustentar seu nome com integridade e deixar Deus defender o que é verdadeiro? Provérbios nos ensina que o bom nome é mais precioso do que riqueza. Mas ele também ensina que o bom nome não é construído em um dia e não é destruído por um boato, quando existe consistência. A mentira pode causar um impacto, mas ela não consegue sustentar uma estrutura. Ela pode até abalar por um tempo, mas ela não tem raiz. Já a verdade tem raiz, e o que tem raiz permanece. Agora, seja honesto. Quando sua honra é atacada, a tentação é atacar a honra do outro também. É expor, é reagir, é devolver na mesma medida. Só que esse é o exato momento em que Deus está testando um ponto profundo do seu caráter. Você vai se proteger se tornando alguém que você não é? Porque a honra que vem de Deus nunca é construída sobre a queda do outro. Deus não precisa humilhar ninguém para te levantar. Ele não precisa destruir outra pessoa para te justificar. Ele pode te honrar com paz, te honrar com clareza, te honrar com portas abertas, te honrar com pessoas certas, te honrar com um futuro limpo. E existe um princípio que funciona como medicina para o coração nesse tempo. Pare de carregar sua honra como se ela dependesse do que estão dizendo hoje. O que estão dizendo hoje é momento. Deus vê processos, Deus vê caminhos, Deus vê intenções, Deus vê lágrimas, Deus vê o que você suportou em silêncio. Talvez você esteja sofrendo porque sente que ninguém vai saber a verdade. Mas eu preciso te dizer algo. Deus sabe. E isso por si só já é justiça. Porque quando Deus sabe, Ele também pode agir. E quando Deus age, Ele não faz pela metade. Ele não traz uma correção pequena. Ele traz uma reparação. Ele não traz só um alívio. Ele traz restauração. Então, hoje, segure firme o que te mantém de pé, a sua integridade. Não negocie sua essência. Não abandone seus princípios para tentar provar algo. Porque a honra verdadeira não é a que você grita, é a que você sustenta. E no tempo certo, Deus vai fazer o que Ele prometeu. Ele vai desmentir a língua e vai preservar o seu coração enquanto faz isso. Quando Deus te justifica, Ele também reposiciona pessoas e ambientes. Uma das coisas mais difíceis de aceitar quando somos injustiçados é perceber que às vezes Deus não vai apenas corrigir a versão. Ele vai mudar o ambiente onde a versão nasceu. Porque nem sempre o problema é só a mentira. Às vezes, o problema é o lugar onde a mentira encontra espaço para crescer. Há ambientes em que a verdade precisa gritar para ser ouvida, e isso, por si só, já é um sinal. Há grupos em que o julgamento vem antes da conversa. Há relações em que você sempre precisa provar quem é. E isso, no fundo, significa que você nunca foi realmente visto. E quando Deus decide te justificar, muitas vezes Ele faz isso com reposicionamento. Ele não só limpa o seu nome, Ele te tira do ciclo onde o seu nome vivia em disputa. Isaías 54:17. É uma promessa de defesa, sim, mas também é uma promessa de herança. O texto fala de um direito, de uma justiça que vem do Senhor. E quando essa justiça se manifesta, ela não se limita a convencer pessoas. Ela cria caminhos, ela abre portas, ela alinha conexões, ela reorganiza o cenário. Os salmos mostram isso como um padrão. Deus não apenas livra o justo, Ele o coloca em lugar seguro. Ele não apenas cala os inimigos, Ele conduz a passos firmes. Ele não apenas seca lágrimas, Ele restaura o fôlego e dirige a estrada. E Provérbios reforça a mesma verdade. Quando Deus aprova o caminho de alguém,
até os conflitos perdem força. Não porque todo mundo vira amigo, mas porque Deus muda a dinâmica. O que antes parecia impossível se abre. O que antes te prendia se desfaz. O que antes te consumia perde relevância. Agora, preste atenção. Isso pode ser doloroso no começo, porque reposicionamento também significa separação. Significa aceitar que certas pessoas não vão caminhar com você. Significa reconhecer que alguns vínculos se sustentavam apenas enquanto você era útil, silencioso ou controlável. E quando a acusação surge, o que está escondido aparece. Quem tem amor te procura para entender. Quem tem interesse te usa como assunto, mas isso não é para te ferir, é para te libertar. Há um princípio muito sábio dentro da fé. Deus não permite que você permaneça preso em ambientes onde sua essência é diminuída. E às vezes Ele usa uma crise para te tirar. Às vezes Ele permite que a acusação aconteça para revelar que aquele lugar não era a sua casa, que aquela mesa não era para você, que aquela roda não sustentaria o que Deus vai derramar sobre a sua vida. E isso é difícil, porque a gente quer que Deus corrija tudo e mantenha tudo como estava. Mas Deus nem sempre restaura o cenário antigo. Muitas vezes, Ele te conduz para um cenário novo, onde você não precisa se explicar tanto, onde você é acolhido com verdade, onde a sua vida é vista com clareza. Quando Deus te justifica, Ele também traz pessoas certas, pessoas que não se alimentam de boato, pessoas que têm maturidade, pessoas que perguntam antes de concluir, pessoas que honram o que é honrável. E quando essas pessoas entram, você percebe algo forte. Você não nasceu para viver sob suspeita. E também existe algo ainda mais profundo. Às vezes Deus reposiciona você dentro de você. Ele cura aquela necessidade de ser aceito por todos. Ele remove a ansiedade de agradar. Ele fortalece a identidade. Ele te torna mais seguro. E quando isso acontece, as acusações perdem a capacidade de te dominar. Porque o maior reposicionamento é este. Você deixa de viver para ser entendido e passa a viver para ser fiel. Você deixa de ser prisioneiro da opinião e passa a ser guardião da sua paz. Se Deus está te justificando, talvez Ele esteja te preparando para um novo lugar, um novo ciclo, uma nova estação. E quando essa estação chegar, você vai olhar para trás e entender. Algumas portas precisaram fechar porque eram fracas demais para o que Deus queria construir. Deus não só desmente a língua, Ele te conduz para a herança, a verdadeira vitória, não ser definido por aquilo que falaram. Existe um tipo de vitória que todo mundo entende, quando Deus te defende e o seu nome é restaurado. Mas existe uma vitória ainda mais profunda, e essa é a que Isaías 54:17 também protege. A vitória de não ser definido por aquilo que falaram. Porque a acusação tenta fazer uma coisa muito perigosa. Ela tenta entrar na sua mente e virar identidade. Ela tenta te convencer de que você é aquilo que disseram. Ou, no mínimo, tenta te fazer viver como quem carrega um carimbo. E quando isso acontece, mesmo que Deus te justifique lá fora, você ainda pode continuar preso por dentro. E é exatamente aqui que Deus quer te curar. Os salmos descrevem esse processo como um resgate da alma. O salmista não pede apenas resolva a situação. Ele pede guarda meu coração. Porque ele entende que o maior dano não é o que acontece fora. É o que acontece dentro quando a gente permite que a injustiça vire um espinho permanente. A acusação pode até ter começado com pessoas, mas ela continua com pensamentos. E pensamentos repetidos criam caminhos. Você começa a se vigiar demais. Começa a se explicar demais. Começa a ter medo de ser mal interpretado. Começa a desconfiar de todo mundo. Começa a se fechar. E a injustiça, que era uma mentira sobre você, vira uma prisão dentro de você.
Por isso, Provérbios é tão prático e tão poderoso. Assim como o homem pensa, assim ele é. Quando a mente adoece com versões, a vida perde a liberdade. Então Deus quer reposicionar sua mente para que você volte a caminhar com leveza, com clareza e com firmeza. E aqui entra uma chave de maturidade. Você não precisa negar a dor para ser forte. Você pode reconhecer que doeu, reconhecer que foi injusto, reconhecer que marcou. Mas você também precisa escolher não morar nessa dor, porque se você morar nela, ela vira lente. E quando a dor vira lente, você passa a enxergar tudo pelo filtro da injustiça. E Deus está te chamando para trocar o filtro. Isaías 54:17 é Deus dizendo: eu não permitirei que a acusação finalize a sua história. E isso significa duas coisas. A acusação não terá o final. E a acusação não terá o poder de dizer quem você é. Você é o que Deus diz. Você é o que Ele chamou. Você é o que Ele separou. Você é o que Ele está formando. E a mentira não tem autoridade para reescrever o que Deus escreveu. Agora preste atenção nisso. Pessoas podem acreditar numa versão, mas o céu conhece a verdade. E o céu não julga pela aparência. O céu julga pela raiz. O céu vê intenção. O céu vê lágrimas que ninguém viu. O céu vê decisões que ninguém reconheceu. O céu vê o bem que você fez sem aplauso. E quando você entende isso, algo muda dentro. Você para de correr atrás de aprovação e começa a caminhar com convicção. Você para de se explicar para todo mundo e começa a se alinhar com Deus. Você deixa de medir sua vida pelo que falam e começa a medir pelo que você sabe que é verdade diante do Senhor. Essa é a vitória. A vitória não é só eles perceberem. A vitória é você não permitir que a mentira roube o seu futuro. É você continuar fazendo o bem mesmo quando foi ferido. É você continuar reto mesmo quando tentaram te entortar. É você continuar com fé mesmo quando quiseram te quebrar. Porque no final, Deus não apenas limpa seu nome, Ele devolve sua liberdade. E a liberdade é isto: viver com a mente em paz, o coração alinhado e a alma segura, mesmo que nem todo mundo entenda, porque quem te sustenta não é a opinião, é o Deus que se levanta por você. A postura que ativa a promessa, fé, sabedoria e paz, enquanto Deus age. Agora que chegamos até aqui, existe uma pergunta que precisa ser respondida com clareza e prática. O que você faz na vida real para permanecer de pé enquanto Deus cumpre Isaías 54:17? Porque promessa não é para virar apenas consolo. Promessa é para virar postura. E a postura certa não acelera Deus por ansiedade, mas cria um lugar dentro de você onde a paz se mantém enquanto Ele age. A primeira postura é fé. Não fé como frase bonita, mas fé como decisão diária. Fé é quando você acorda e diz por dentro: eu não vou viver hoje como alguém condenado. Eu vou viver hoje como alguém guardado por Deus. A acusação tenta te fazer agir como culpado, mesmo sendo inocente. Deus te chama para agir como filho, com serenidade, com firmeza e com confiança no defensor. A segunda postura é sabedoria. Provérbios é muito claro. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Sabedoria aqui significa não revidar no calor, não se expor onde não há maturidade, não tentar se justificar para quem já decidiu te interpretar mal. Você fala quando deve, você se cala quando é estratégico, você escolhe conversas que edificam, não debates que te drenam. Porque Deus não te chamou para vencer discussões, Ele te chamou para permanecer inteiro. A terceira postura é paz. E paz não é ausência de conflito. É presença de Deus dentro do conflito. É você não entregar a sua mente para a versão alheia. É você não permitir que a injustiça vire sua rotina emocional.
Paz é uma disciplina. Você ora, você respira, você entrega, você se reposiciona, você corta o ciclo da ruminação. Você aprende a voltar para o lugar do refúgio, como os salmos nos ensinam, e ali você recupera sua força. E existe algo muito importante aqui. Essa promessa não diz que ninguém vai falar. Ela diz que ninguém vai prevalecer. Isso significa que o ataque pode existir, mas não vai concluir. A mentira pode se levantar, mas não vai sustentar. A acusação pode tentar, mas não vai finalizar a história. Por isso, sua postura é não entrar em pânico, não desistir do bem, não abandonar seus princípios, não negociar sua essência. Você continua sendo quem você é, mesmo quando tentam te reduzir. Você continua fazendo o certo, mesmo quando não te aplaudem. Você continua caminhando mesmo quando alguém te olha torto, porque a verdade sobre você não está na boca deles, está nas mãos de Deus. E aqui está um princípio que muda tudo. Deus não te defende apenas contra algo. Ele te defende para algo, para uma nova estação, para um novo nível de maturidade, para uma paz mais profunda, para uma vida menos dependente de validação humana, para um caminho onde você não precisa se explicar tanto, porque a sua vida se tornou clara. Então, se hoje você está nesse lugar de injustiça, a palavra final não é acusação. A palavra final é promessa. E a promessa diz: Deus se levanta por você. E quando Deus se levanta, o que era ruído vira silêncio, o que era peso vira aprendizado, e o que era vergonha vira testemunho. Agora ore comigo. Entregue a Deus sua causa. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco na tua presença com um coração cansado, cansado de tentar explicar o que ninguém quis ouvir, cansado de carregar um peso que não foi meu, cansado de sentir que uma versão falsa tentou decidir a minha história. Pai, tu sabes, tu viste o que aconteceu, tu viste o que foi dito, tu viste o que foi distorcido, e tu viste o que eu senti em silêncio quando ninguém estava por perto. Eu entrego a ti agora toda acusação injusta, toda palavra lançada contra mim, toda mentira que tentou me diminuir, toda língua que se levantou em juízo, como se tivesse autoridade sobre a minha vida. Senhor, eu não quero viver preso nisso. Eu não quero perder minha paz por causa de quem não me conhece de verdade. Eu não quero me tornar amargo. Eu não quero me tornar desconfiado. Eu não quero me tornar alguém que responde com veneno. Por isso, eu te peço, guarda o meu coração, guarda a minha mente, guarda as minhas palavras, para que eu não me perca no meio dessa tempestade. Pai, cumpre em mim a tua promessa, como está escrito em Isaías 54:17, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e que toda língua que se levantar em juízo será desmentida. Em nome do Senhor, eu declaro, a acusação não terá a palavra final. O ataque não vai concluir o que começou. A mentira não vai sustentar o que tentou construir. A injustiça não vai definir o meu destino. Eu peço, Deus, que o Senhor toque onde eu não consigo tocar, que o Senhor fale onde eu não tenho voz, que o Senhor mova circunstâncias que eu não controlo, que o Senhor revele a verdade no tempo certo e me preserve até lá. Senhor, se há portas que eu preciso que se fechem para me proteger, fecha. Se há ambientes que eu preciso sair para ser preservado, conduz. Se há pessoas que eu preciso deixar para trás para não adoecer, fortalece meu coração. E se há novos caminhos que o Senhor está preparando, me dá paz para caminhar sem medo. Pai, eu entrego a minha honra nas tuas mãos. Eu entrego o meu nome nas tuas mãos. Eu entrego a minha reputação nas tuas mãos, porque eu creio que o Senhor é justo e que tu não esqueces de quem anda em integridade. Agora, sopra sobre mim tua paz, paz que silencia pensamentos repetitivos, paz que cura a ansiedade, paz que me faz dormir, paz que me devolve alegria,
Paz que me lembra que eu não estou sozinho. Eu declaro que, a partir de hoje, eu não vou viver como alguém condenado. Eu vou viver como alguém guardado. Eu não vou caminhar curvado pela injustiça. Eu vou caminhar de cabeça erguida pela fé. E quando tentarem me atingir com palavras, que a tua presença seja meu escudo. Quando tentarem me desestabilizar, que a tua voz seja minha âncora. Quando tentarem me reduzir, que a tua verdade me reposicione. Senhor, se levanta por mim, se levanta pela minha casa, se levanta pelos meus caminhos. E faz o que eu não consigo fazer. Desmente a língua, frustra o plano, revela a verdade e me devolve paz. Em nome do Deus vivo, eu recebo essa promessa. Eu descanso nessa palavra e eu sigo com fé. Amém. Se essa oração falou com você, não guarde isso sozinho. Escreva nos comentários: Deus é meu defensor. Como um ato de fé, como uma declaração diante do céu. E permaneça com a gente, porque Deus não termina histórias no meio da dor. Quando Ele se levanta, a verdade encontra caminho. Não é o final, é o começo de algo novo. Inscreva-se e ative o sino, porque a próxima palavra pode mudar tudo.